amém. Se não está, vai ficar, porque onde Jesus está, a transformação, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Deus. Deus já está falando conosco, amém? Quem está ouvindo a Jesus aqui? Amém. E Ele tem mais para nós, amém? Vamos abrir aí a palavra do Senhor em Lucas. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, do 47 ao 49. Lucas 6, 47 ao 49. Glória a Deus. Quem achou diz, trilho do crescimento. De manhã até eles estavam mais animados, hein? Quem não achou diz, trilho do crescimento. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Eu mostrarei quem se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. E quando veio a inundação, a torrente deu conta àquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu conta daquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós já temos ouvido a sua voz, nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Nós te pedimos, toma conta da nossa mente, do nosso coração, que tudo que nós ouvimos aqui, Senhor amado, venha encontrar, Senhor, o nosso coração nessa noite, Pai, e produzir, Deus, conforme a sua palavra, Deus. Que a nossa mente, o nosso coração estejam atentos à sua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar seu lugar? Glória a Deus. Amém. Aqui Jesus, ele estava encerrando o Sermão da Montanha e ele encerra com essa parábola. E essa parábola é conhecida até, né? Nós já devemos ter ouvido aí em algum momento a história, né, da casa que foi construída na rocha e daquela que foi construída na areia. Né? Lá em Mateus ele vai usar essa analogia da rocha e da areia. Aqui ele está falando, né, sobre aquele que construiu sobre um fundamento, sobre aquele que construiu sem alicerce. E Jesus, ele tinha, através dessa parábola, ele queria que as pessoas que estavam ali, que a multidão que estava ouvindo todo aquele sermão, que eles entendessem que não era apenas para ouvir, mas que era necessário fazer um pouco mais. E nessa noite é isso que o Senhor quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a respeito desses homens que construíram uma casa na rocha e uma casa na areia. Um com alicerce e outro sem alicerce. O que nós podemos aprender com esse homem, com esses homens, com aquele que foi sábio e com aquele que foi tolo? Porque aqui nessa história, o que a gente percebe é que eram dois homens que receberam a mesma missão, receberam o mesmo recurso para construir, receberam o mesmo tempo, e os dois passaram por tempestade. A Bíblia vai dizer aqui que tanto aquele que construiu na rocha como aquele que construiu na areia passaram por tempestade. Mas a diferença estava no processo da construção. Um foi sábio no seu processo e o outro foi tolo. Nós vamos aprender com eles nessa noite, amém? Jesus começa dizendo ali, no 47, vai lá comigo. Eu mostrarei quem se compara àquele que vem a mim. O primeiro segredo, a primeira característica que Jesus coloca aqui a respeito deste homem, destes homens, né, é que eles foram, né, até o lugar para construir. E o sábio, ele construiu aonde? Na rocha.
Ele construiu um alicerce firme. E Jesus fala, aquele que vem a mim. Jesus, ele é essa rocha. Amém? Vamos pregar comigo, irmãos. Jesus é a rocha, amém? E o homem, o homem sábio, quando ele foi construir a sua casa, ele cavou, a palavra de Deus diz ali no 48, que ele cavou até encontrar a rocha. A primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto aqui é que nós precisamos cavar, procurar, buscar até encontrar a rocha. Até encontrar a rocha eterna. Aquele que vem até Jesus encontra essa rocha. Aleluia. Ele é essa rocha. E para cavar e para encontrar essa rocha, não é bonito, não é rápido, não é barato. Porque quando você vai fazer um fundamento, quando vai construir um alicerce que seja bom, que vai encontrar um solo firme, um terreno firme, vai ter que cavar. E dependendo do lugar, vai ter que cavar muito, né? A minha empresa ganhou um contrato e eles ganharam um terreno para construir lá, né? O plano lá que foi dado a eles. E quando eles chegaram lá para conhecer o terreno, aquele terreno era mole. A terra ali, o local o chão era mole. E aí quando eles chegaram lá e viram isso, eles falaram: poxa, não vai dar para fazer aqui como a gente estava imaginando. A gente estava imaginando que a gente ia chegar aqui e ia fazer, né, algo simples, algo rápido, ia ser rapidinho, a gente ia erguer aqui. Agora não vai ser assim. Agora a gente vai ter que investir mais tempo. Aquilo que era para ser 1 mês vai levar 6. Aquilo que era só para gastar uma quantia vai gastar muito mais. Aquilo que era para ser rápido vai demorar. Porque cavar não é bonito, não é barato para construir o alicerce. Eu não sou construtor, mas quem é aí pode confirmar. Custa caro fazer um alicerce. Quanto mais difícil, né? Quanto mais for difícil para achar um terreno, um solo firme, mais vai ter que cavar. Se nós queremos construir a nossa vida e a nossa casa em Jesus, nós precisamos entender que ir até a rocha vai nos custar alguma coisa. Que ir até a rocha não vai ser algo rápido de fazer. E que chegar até a rocha não vai ser algo aparente. Porque quando está sendo cavado, né, para construir ali o alicerce, para construir o fundamento, é uma coisa que ninguém está vendo. O povo só está cavando e nada acontece, né? Você já acompanhou uma obra? Né? Tá lá, chega lá, o cara não fez nada. Vai lá, parece que nada aconteceu. Porque para construir o alicerce precisa cavar fundo até achar um solo firme. Para que quando a casa construir, ela não seja abalada. O Mike estava falando hoje comigo aqui à tarde, né, que o irmão dele é engenheiro, né? Que quando vai construir, ele falou que 50% do total da obra vai aonde? No alicerce. É caro. Não é barato. Vai ter que investir. Se nós queremos que a nossa casa, que a nossa vida, que a nossa família, que o casamento, que os nossos filhos, seja o que for que você for construir, seja firme e não seja abalado na tempestade, vai ter que cavar até achar a rocha. E a rocha é quem? Jesus. Eu vou ter que investir tempo. Eu vou ter que investir em Jesus. Jesus é essa rocha. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em Isaías 28:16? Eu coloquei em Sião uma pedra para ser a pedra principal do alicerce firme e precioso. E olha o que ele fala aqui: sobre o qual se pode construir com segurança. Aquele que confia
jamais será abalado. Glória a Deus. Aquele que confia em Jesus, aquele que decide construir a sua vida nele, pode construir com segurança. É isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando, olha, esse que foi sábio, ele construiu na rocha. Ele procurou algo firme. Ele não se preocupou se isso ia demorar. Ele se importou em encontrar algo que não abalasse a sua estrutura. Jesus, ele é esse ponto de segurança, como está aqui em Isaías, sobre o qual se pode construir com segurança. A sua família pode ser construída com segurança em Jesus. O seu ministério pode ser construído em segurança em Jesus. Tudo que nós formos construir precisa ser na rocha eterna que é Ele, inabalável, onde nós encontramos segurança. É isso que nós precisamos entender, é a primeira coisa que nós precisamos entender. Jesus é essa rocha. E se nós tentarmos construir em qualquer outro lugar que não seja Ele, será abalado. Se nós tentarmos construir com nossa própria força, vai cair. É isso que ele falou aqui no segundo homem, o tolo. Ele foi e achou qualquer lugar. Vou construir aqui mesmo, sabe? Não, com Jesus demora demais. Tem todo aquele processo, né, que vai ter que orar, né, como estava aqui no texto, no teatro. Tô cansada já, Jesus, vou descansar, vou dormir. Não, com Jesus demora demais. Vai ter que investir tempo. Daí vai vir que vai ter que ler, vai ter que orar, vai ter que dedicar um tempo para Ele. Não, vou construir aqui mesmo. Vou fazer rapidinho. Já dizia o ditado, né, que o barato sai? Cara, tudo que não é Cristo é areia. Qualquer outro lugar que você for fundamentar, qualquer área da sua vida, se não for em Cristo, não vai permanecer. É isso que Jesus estava falando. Olha, tem aquele que foi sábio. Ele cavou, ele se preocupou, ele foi até onde encontrou a rocha. E aí ele ergueu a sua casa. Mas teve aquele que foi tolo. Ele achou qualquer canto lá e ergueu a sua casa. E na primeira tempestade, o que aconteceu? Caiu. Aonde nós estamos fundamentando a nossa vida? O nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso empreendimento, a criação dos nossos filhos. E você pode colocar qualquer outra área da sua vida nessa pergunta. Aonde nós estamos construindo? Porque se não é em Jesus, é areia. E se é areia, quando vir a tempestade, vai cair. Aí Jesus fala aqui no 47 depois, né? Aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. O segundo segredo está aqui. Aquele que ouve a mensagem. O segredo não é ouvir apenas, mas é saber quem está falando. Quando nós entendemos que esta mensagem aqui, que o texto que está aqui contém vida, isso pode transformar qualquer área. Quando nós entendemos que isso aqui é transformador, não é só mais um texto, não é só mais uma obrigação. Eu vou ler porque eu sou obrigada. Eu vou ler porque todo mundo lê. Eu leio aqui e não entendo nada. Porque talvez a gente esteja lendo apenas como mais um livro. Mas aqui, nesta palavra, diz assim que aqui tem vida. Que aquele que ouve a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, sabendo quem está falando, tem transformação. Lá em João 6, 48, vai contar um episódio de Jesus com seus discípulos e a multidão. E eles estavam lá e Jesus estava falando, e a palavra de Jesus não era agradável.
Ele estava falando algo desconfortável. Ele estava falando e aquilo estava incomodando as pessoas. E aí as pessoas começaram a sair. E o texto vai dizer que elas falaram: é muito dura essa palavra para nós. Não, isso aqui não é para mim. E aí as pessoas começam a sair, a multidão começa a sair. E Jesus olha para os seus discípulos, para aqueles a quem Ele escolheu. E olha para eles e fala: olha, se vocês quiserem ir, pode ir, fica à vontade. Né? E aí Pedro olhou para Jesus e falou assim para Jesus: Jesus, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Pedro tinha entendido que quem estava falando era o Filho de Deus, aquele que tinha a palavra para mudar o mundo. Sabe, não adianta nós estarmos aqui e não entendermos que esta palavra, que essa mensagem que é pregada aqui, seja hoje, seja terça, é a palavra de vida. É a palavra de Cristo, é Ele transformando a nossa vida. Se nós estamos aqui e não entendemos quem está falando, você está perdendo tempo. Você está vindo aqui só cumprir a tabela, só um ato religioso, só mais um momento. Se nós não entendemos quem está falando aqui, aquele que ouve as palavras, a diferença não está em quem não ouve. O tolo não é aquele que não ouve. O tolo é aquele que ouve e despreza o que está ouvindo e não sabe quem está falando. O tolo é aquele que só ouve. Será que nós estamos vindo aqui na casa do Senhor? Será que nós estamos ouvindo a mensagem lá no YouTube ou na célula e estamos só ouvindo? Porque se nós estamos só ouvindo, se isso aqui não tem gerado uma transformação, é porque eu não sei quem está falando. E deixa eu te falar uma coisa: a palavra que tem aqui é do Filho de Deus, daquele que entregou a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É isso que ele falou. O que eu tenho para você é vida e vida em abundância. O homem sábio, ele consegue discernir quem está falando com ele. O homem sábio ouve essas palavras, e aí vem o outro ponto ali, e a pratica, porque ele sabe quem está falando com ele. Se a gente ler ali o texto de Mateus, que vai contar essa mesma parábola, vai dizer que as pessoas, elas ficaram maravilhadas com o que Jesus falou. E que eles falaram assim: o que ele fala é diferente. Ele fala com autoridade, como quem sabe, não como os fariseus. Porque a palavra de Jesus produz vida, transformação, mudança de mentalidade. É isso que Jesus pode produzir na nossa vida se nós não formos apenas ouvintes, mas também praticantes. E isso é que ele vai falar ali depois. Aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e as pratica, será semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Se nós queremos construir a nossa vida na rocha, se nós queremos que Jesus seja o firme fundamento da nossa vida, nós não podemos só ouvir. Nós não podemos só vir até Ele e ouvir e não praticar. Porque a chave, o segredo que mudou e fez com que aquele homem fosse sábio na sua construção é a prática. Porque ele tinha ao mesmo tempo, o mesmo recurso, passou pela tempestade, mas ele entendeu que se ele queria construir uma casa inabalável, ele precisava investir no seu fundamento. Ele precisava investir lá no alicerce. Ele precisava investir seu tempo, ele precisava investir seus recursos, ele precisava fazer algo que aparentemente não estava tendo nenhum retorno.
A Bíblia não diz, mas se esses dois homens estivessem um de um lado e outro do outro aqui, e aquele lá que estava construindo na rocha começasse a cavar, né? E o outro que estava ali começou a construir sem cavar nada. Ele ia olhar para o que estava cavando e ia falar: oh, mas que tolo! Oh, perdendo tempo cavando, para quê? Se é só erguer a casa. Será que ele não sabe o que ele está fazendo? Sabe, quando nós estamos construindo a nossa vida em Jesus, quando nós estamos construindo o casamento, a família, o emprego, em Jesus, as pessoas podem olhar e falar: ó, perdendo tempo lá na igreja, perdendo tempo orando, perdendo tempo sendo que podia estar fazendo outra coisa, podia estar ganhando dinheiro. Porque o tolo quer fazer algo rápido e aparente. O tolo, ele quer construir que todo mundo veja a casa que ele construiu. Mas o sábio, ele entende que vai demorar, mas que quando ele levantar a casa dele, ela não será abalada. Você está me entendendo? Aquele que construi a sua casa na rocha, aquele que investe o seu tempo encontrando a rocha que é Jesus, não terá a sua casa abalada. Vai vir a tempestade, porque é isso que o texto está dizendo, a tempestade veio para os dois. Ou seja, a tempestade virá. Não é porque você é cristão que você vai se livrar disso. Olha aí para o seu irmão e fala: não vai se livrar. A tempestade vai vir, mas aquele que está firme na rocha não será abalado. Mas aquele homem que construiu de forma aparente, com certeza ele construiu bem rápido. Talvez ele nem investiu todo o recurso dele, porque ele não gastou no fundamento. Talvez ele deixou bem bonito, com acabamento bonito, para que todos vejam que ele tinha uma casa bonita. Mas aquele outro homem talvez não ficou tão... A Bíblia não conta, né? Mas talvez ele investiu tudo que ele tinha no fundamento, né? Tudo não, né? Mas a maioria dos recursos no fundamento, para que quando a casa fosse levantada, ela estivesse firme. Talvez não ficou tão bonita como o outro. Talvez ele demorou mais. E é isso que o Senhor quer que nós venhamos entender nessa noite. Praticar. Uhum. Obrigada. Estava tão bonito, né? A prática vai nos custar. Para a gente aprender, vai custar algo. Para que nós venhamos seguir a palavra, aquilo que Jesus nos diz, vai ter que ter um investimento. Ah, mas a salvação não é de graça? A salvação é de graça. A graça é o oposto do mérito, mas não do esforço. É de graça, nós não temos nada que nós possamos fazer para receber a salvação, aquilo que Jesus nos deu como um presente. Mas a santificação, o processo, o fundamento, o alicerce, vai ter que ter esforço. Eu vou ter que me esforçar. Eu vou ter que investir tempo de oração, como a gente viu aqui. Eu vou ter que investir tempo para entender o que a palavra me diz. Se eu quero ter uma família alicerçada em Jesus, eu vou ter que ver o que a palavra me diz. Se eu quero criar meus filhos fundamentados em Jesus, eu vou ter que ver o que a palavra me diz. Se eu quero ser bem-sucedido profissionalmente, financeiramente, eu vou ter que ver o que a palavra me diz. Eu vou ter que investir tempo. Eu vou ter que investir. O sábio, ele investiu naquilo que era importante. Se nós queremos construir a casa na rocha, nessa rocha que é Jesus, aonde é seguro, a palavra nos disse que é seguro.
eu vou ter que investir. Eu vou ter que esperar. Talvez não vai ser no meu tempo, não vai ser da forma que eu quero. Até que a minha casa encontre a rocha e o alicerce seja estruturado nela. Não vai ser aparente. Nossa, mas o outro lá, aquele que não está na igreja, aquele que não serve a Jesus, aquele que não decidiu caminhar com Ele, parece que a vida dele está indo, ó. E a minha, ó. É que eu estou cavando. Não é aparente, não dá para ver, mas a hora que a casa ser levantada, não será abalada. A hora que a minha família for construída nesse alicerce, não vai dar para derrubar. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir os dias difíceis, mas ela permanecerá inabalável. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Glórias a ti, Jesus. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Jesus está nos convidando nessa noite para construir a nossa vida, a nossa família, qualquer área da nossa vida, nele, fundamentada nele. Glórias a ti, Jesus. Talvez até aqui você veio fazendo pela sua força, tentando construir a sua casa, a sua família, tentando construir a sua carreira, tentando construir o seu ministério, tentando construir a sua vida cristã pelo seu mérito, pelo seu esforço. Sem construir na rocha, aparente. Ah, não, eu quero que todos vejam que eu tenho uma família abençoada. Eu quero que todos vejam que o meu ministério é próspero. Eu quero que todos vejam que que eu consegui. Mas Jesus está nos dizendo nessa noite, sem estar fundamentado em mim, vai cair. Não vai durar. Quando a tempestade vier, você vai ser abalado. Feche teus olhos aí nessa noite.